chegando a hora da segunda escolha do presidente Lula para o STF, com a aposentadoria iminente de Rosa Weber. Muita gente no entorno do presidente já dá de barato que ele não levará em conta a questão de gênero, mas a Mônica tem informações que contradizem esse senso comum aí. Conta pra gente, Mônica, bom dia pra você. Mais ou menos, contradizem mais ou menos. Tá escrito aqui. Tá, Mônica, Lula pede nomes de mulheres para o STF. Não vem com essa, não. Tá, e vai, lê o resto. Mas qual é a real possibilidade de colocar uma delas na corte mais importante do país? Interrogação. Bom, então lê tudo. É o seguinte. Não, é o seguinte, Megali, essa é uma questão sempre polêmica, inclusive, né? Porque a Daniela Teixeira, que foi indicada para o STJ, obviamente tem currículo, tem méritos, tem uma história, mas ela deixou para trás alguns candidatos importantes, né, que tinham feito muitas coisas com currículo de peso, e aí fica aquela coisa, foi porque é mulher, esse era o grande diferencial. Então sempre é uma questão, não é fácil lidar com isso quando você afunila para tribunais superiores que tem muito poucas vagas. Você não tem assim, o Lula vai nomear, quantos ministros ele tem? 30 quase, né? Ministros de Estado. Aí ele coloca lá 4 mulheres, faz aquela cena, tira foto com elas. Apesar de serem muito minoritárias no governo, aparece bonito na foto. No caso de cortes superiores, é uma vaga, 2 vagas. Não tem como fazer essa foto, né? Você tem que fazer essa opção. Agora, passada essa indicação da Daniela Teixeira para ser a ministra do Superior Tribunal de Justiça, ontem foi assinada a indicação dela, né, a escolha, os olhos de todo mundo agora se voltam para o Supremo, né? A Daniela teve como grande trunfo, como eu disse, o fato de ser a única mulher nas listas feitas pelo próprio STJ para que o Lula escolhesse os novos ministros da Corte. Ela tinha um currículo de peso, como todos os outros, apoios de peso no entorno do Lula, como do grupo Prerrogativas de advogados. Ela teve, na verdade, como grande diferencial o fato de ser mulher, e justamente nesse momento em que o Lula está sendo muito cobrado por não indicar mulheres para tribunais superiores, ou para tribunais no geral, né? Então, a cobrança sobre ele, né, para que indique uma mulher como substituta da ministra Rosa Weber, que se aposenta em outubro, está sendo enorme. Como você disse, o Lula aparentemente não está dando pelota, vamos dizer assim, para essa questão, né? E a indicação da Daniela, alguns aliados esperam, inclusive, que tenha o condão de diminuir essa pressão. Agora, tem um fato aí no meio, tá? Um fato, vamos dizer, novo. O Lula tem pedido, sim, nomes de mulheres que poderiam ocupar a vaga da Rosa Weber no Supremo, né? Ele falou para vários aliados, tragam-me nomes, me tragam os nomes para eu ver, vamos analisar a questão. Não é que ele fala, não vou, mulher eu não quero porque a Carmen não foi legal comigo, nem a Rosa, fato concreto, né? Por causa do voto delas, ele foi preso em 2018, apesar de terem sido indicadas pelo Lula e pela Dilma, né? Votaram de forma que resultou na prisão dele em 2018. Então, o mago ele guarda, mas ele não descarta. Não é por isso que nunca mais vai nomear a mulher. Ô, Mônica, posso interromper? Mas ele relaciona esses 2 votos à questão de gênero? Não. Ele guarda mágoa dos mesmo indivíduos. Porque muitos homens votaram contra ele também, né, Pegar? Seria uma coisa meio absurda. Mas o que eu quero dizer com isso é que é o seguinte: ser mulher não basta, entende? Na concepção dele, porque, por exemplo, aí vamos dar um exemplo, a Rosa Weber era mulher e nem por isso deixou de mulher indicada pela Dilma, ligada ao ex-marido da Dilma, muito conectada com a Dilma, e nem por isso deixou de votar pela prisão dele. Ela não votou diretamente pela prisão dele, mas votou de forma que resultou na prisão dele. Então é desse sentido que eu estou falando, né? Quer dizer, depois de tudo que o Lula passou, isso a primeira-dama Janja já tem repetido em conversas privadas, com movimentos sociais, com interlocutores. Depois de tudo que ele passou, está na cabeça dele o critério. Não vai mais ser esse critério de fora para dentro. Agora tem que ser alguém do Nordeste, agora tem que ser alguém de Minas Gerais, agora tem que ser uma mulher. Não, porque ele passou poucas e boas, inclusive com ministros que ele indicou, inclusive com ministras mulheres. É nesse sentido, porque esse critério seria absurdo, né? Essa conexão direta, né, Megali? Porque muitos homens votaram por ele, inclusive muitos homens indicados por ele. O que eu digo é que apenas chegar lá e falar, precisamos indicar uma mulher, estão aqui os 10 nomes, não bastará
para o ex-presidente fazer essa... Para o ex-presidente não, para o presidente fazer essa escolha, né? Então, ele tem pedido nomes de mulheres, chegaram à mesa dele alguns nomes, como, por exemplo, da ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, da desembargadora Simone Schaiber, do Rio de Janeiro, da advogada Dora Cavalcante, de São Paulo, entre outras, né? Agora, muitas pessoas que conversam com o presidente, dirigentes do PT, inclusive, com quem eu conversei, acreditam o seguinte, que ele está pedindo esses nomes, mas acredito que, na verdade, ele pede, ele fala, ele conversa, ele admite, para aliviar um pouco a pressão ali do momento, né? Mas que no fim, eu ouvi isso de um dirigente importante, no fim ele vai dizer, tentei, vocês trouxeram os nomes, eu estava aberto a isso, mas não encontrei a mulher perfeita para o cargo e ponto, vamos partir para outro. Né? Todo mundo sabe que o Lula quer indicar alguém que converse com ele diretamente, com quem ele tem alguma intimidade, com quem ele tem alguma proximidade e muita confiança na pessoa, né? Ele, em conversas anteriores, resumiu para quem ele possa telefonar, né? Muito embora, eu estava até conversando com algumas pessoas, né, sobre essa questão do Cristiano, o ministro Cristiano Zanin, que é muito próximo dele, ter votado de forma diferente do que o PT pensa, a esquerda pensa, e uma pessoa me falou, não, mas o Lula vai chamá-lo para conversar. Eu falei, bom, mas o Lula vai falar o quê para ele, né, Megali? Vota como eu quero. O que você vai fazer, né? Mas o Lula quer ter essa possibilidade de, pelo menos, dialogar com a pessoa. Muito embora ele não vá mandar, né? Uma vez nomeado, indicado, aprovado no Senado e tomou posse, a pessoa manda no voto dela. Né? E tem total autonomia para isso. E a história mostra que os ministros, em quase todos os casos, para não dizer, ou tem muito alinhamento de pensamento e tudo, e vota mais ou menos parecido com o presidente que o indicou, ou pega voo próprio, pega o caminho próprio, tchau, né? Bom, mas o que acontece? Nenhuma das candidatas que estão sendo colocadas por Lula se encaixa nesse perfil de ter alguma proximidade com ele. Então vamos esperar. Há muita pressão para que ele indique uma mulher, né? Ele não tem prazo para fazer indicação, ele não tem que indicar até outubro de qualquer forma, pode ser que ele demore, a Dilma demorou meses para indicar ministros do Supremo, né? Mas tudo indica, Megali, que a gente vai ter mais um homem no Supremo e que a ministra Carmen Lúcia vai passar a ser a única entre 11 togados. Megali. É óbvio, né, que todo presidente, quando de uma indicação tão importante, vai escolher, a gente espera, né, o nome de acordo com critérios de competência, notável saber jurídico, confiança pessoal, enfim, tudo isso é natural. O que não é natural é que não haja uma única mulher que se encaixe nesse perfil, porque é claro que a questão do gênero, e eu quero ouvir as minhas colegas, não deve ser preponderante, mas ela deve ser levada em conta, e o presidente não tem levado isso em conta nesse governo, essa é a realidade. Ah, mas ele nomeou 11 mulheres, sim, agora são 10. 10 em um universo de 37 ministérios, ou seja, a gente está falando aqui de algo em torno de 26% de ministérios chefiados por mulheres. A PGR, né, há uma lista tríplice em que a mais votada é uma mulher, Luísa Frischenstein, e o Lula já avisou que não seguirá essa lista tríplice. Aliás, a Luísa tem sido a mais votada, lista tríplice atrás de lista tríplice, e é sempre preterida. STF, pelo jeito não teremos nenhuma. Ah, mas tem o STJ. Tem, mas ali são 7 mulheres para quase 30 homens. Então a gente não está vendo realmente uma representatividade dentro do governo, além do discurso, além da retórica. Sempre se invoca, né, os aliados do presidente invocam, né, quer dizer, o histórico dele, e que tem a Dilma como grande trunfo, né? A Dilma foi presidente da República porque o Lula escolheu, entre todos que tinham no PT, a Lula, né? O Zé de Camargo costumava falar a presidente Lula, a presidenta Lula, né? Não, a Dilma para ser presidente da República. Então, o Brasil nunca tinha tido uma presidente mulher, e ele escolheu uma mulher para ser presidente da República, então ele não poderia jamais ser acusado de machista ou de não confiar em mulheres para cargos públicos. Ela era ministra poderosa do governo dele, a Gleisi no PT, né, tá como presidente do PT muito por causa do apoio dele, etc, etc. Mas fato é que para os tribunais a coisa não está rolando, né, Megali? Não está rolando. Rolou no passado, ele indicou aí, até ontem,
eu acho que foi o Grupo Prerrogativas que fez uma nota falando, parabéns presidente Lula por indicar uma mulher para o STJ, Lula que já tinha indicado 5 mulheres para o STJ junto com a Dilma, então não é que, não gosta de mulher, não quer mulher, não é bem isso, né? Mas dentro do critério que ele estabeleceu no momento, por causa de tudo que aconteceu na vida dele, tudo que aconteceu no país, esse critério não vai ser o diferencial, pelo menos para o Supremo Tribunal Federal. E, como você está dizendo aí, para o governo executivo também não. Muito embora a gente tenha uma candidata aí a presidente da Caixa Econômica Federal, apoiada pelo Arthur Lira, que é mulher, né, Megali? Tem uma outra área que é da diplomacia, da relação internacional. No Itamaraty houve até manifestação de mulheres diplomatas manifestando descontentamento grande com as promessas não cumpridas pelo Itamaraty nesse governo, no que diz respeito à representatividade feminina também nesse campo. Houve uma manifestação, inclusive pública, houve uma nota divulgada pela Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras, falando em frustração com o governo, com o que chamou de falta de compromisso do Ministério com a promoção de uma política de gênero institucionalizada e, mais do que isso, uma crítica tornada pública sobre o descompasso que há entre palavras e ações. Houve a fala aqui, a nota enviada pela associação, deixando isso absolutamente claro. A gente está falando de mais um campo em que isso acontece, Mônica. Exatamente, né? A questão é que o Brasil, ele trata essa questão, é sempre assim, precisa de uma mulher, então vai lá e indica uma mulher. O que pode, inclusive, né, Sheila, sendo feito dessa forma, causar, inclusive, injustiças, né? Porque muitas vezes você tem, para um cargo específico, pessoas que estão mais qualificadas para aquele cargo, que lutaram mais por aquele cargo, que mereceriam mais aquele cargo, e aí vem, não, mas precisa ter uma mulher, porque não tem nenhuma mulher. Então vai lá e indica uma mulher. Fica uma coisa sempre mal ajambrada, vamos dizer assim, né? Outros países resolveram essas questões de forma muito mais contundente, né, efetiva, e eu acho que melhor. Por exemplo, na Argentina, o Congresso da Argentina é metade das vagas para mulher. Ponto, né? Então as mulheres naturalmente chegam ali, porque as vagas são para elas metade, paridade. Né? A Constituição do Chile, o Chile não sei se está com... A Constituinte era paritária também, metade mulher, metade homem, acabou. Enquanto não chegarem mulheres no número suficiente para preencher essas vagas, não vai preencher, vai ter que ter, né? Vai ter que eleger. Então não fica essa coisa de, depende do Lula, depende da boa vontade do Lula, mas o perfil não é bom, tem gente que merece muito mais. No Brasil fica essa coisa mal resolvida, né? Porque você não tem a paridade em instâncias de poder, instituições de poder que poderia, se existisse, tornaria isso tudo muito mais natural, não precisaríamos estar aqui debatendo, né? A gente teria um congresso com metade de mulheres e ponto, né? Não seria nem necessário você falar, vai precisar ter mulher no STJ, não, já tem um congresso com metade de mulheres, né? Naturalmente as lideranças surgiriam de forma o tempo todo, né? A partir do momento que você tivesse 50% do congresso de mulheres. Até porque, não, mas a igualdade tem que ser na base, mas na base já há igualdade. Nos cursos de direito as mulheres são maioria. Nos advogados formados que exercem a profissão há mais de 5 anos, tá meio a meio, 50,5% de homens, 49,5% mulheres. Então já há essa igualdade. Por que nos cargos, no topo da pirâmide, só há homens? Vão me dizer que as mulheres são menos capazes? Não acho que seja o caso. Então tem alguma coisa acontecendo nesse meio caminho aí para que as mulheres não ocupem esses cargos que deveriam ser delas. Bom,